Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho aqui para falar um pouquinho sobre dicas e informações para quem está querendo vir para os Estados Unidos para morar, ou para ficar de vez aqui para o resto da vida, ou para juntar um dinheirinho e depois retornar para o Brasil depois de alguns meses, alguns anos. Algumas dicas que eu acho importante, né, pela minha experiência aqui, pelo que eu observo aqui nos Estados Unidos, mas também pelos vídeos que eu vejo de outros brasileiros que estão aqui, né? Então nós temos muitos brasileiros aí que fazem sucesso no YouTube, youtubers de sucesso em diversos lugares, né? O DB em Boston, Malandragem em Boston também. Tem muitos youtubers aí fazendo sucesso, você pega, tem lá Las Vegas, em Nova York, em Orlando, diversos brasileiros fazendo muito sucesso. Até deixo aqui na descrição do canal, tem o link de alguns canais de brasileiros que fazem sucesso, aí você consegue ter uma ideia um pouco de alguns lugares diferentes dos Estados Unidos, para você poder formar uma opinião melhor para qual cidade você vai, para onde você quer ir. Se você de repente essas informações te ajudam a mudar de ideia. Eu mesmo, antes de vir aqui, eu já tinha tido uma passagem em 2015 como turista, e agora, para ficar mais tempo, antes de decidir para qual cidade eu viria, eu assisti muitos vídeos, né? Então eu vi muita gente falando, eu sigo muitos canais, e aí eu consigo ter uma ideia um pouquinho melhor de alguns lugares, onde está melhor para trabalhar, onde está melhor para estudar, onde que a polícia aperta mais para quem é ilegal. Então esse vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre informações que são importantes para você que quer viver aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa saber, que assistindo às vezes até os próprios brasileiros aí no YouTube, a gente não consegue ter essa real noção, né? Porque o que a gente vê, eles passando muito das facilidades, né? Então todos, até porque ninguém gosta de falar das suas dificuldades, né? Então se você assistir, você vai ver, carro muito mais barato, as coisas no supermercado são muito mais baratas, o salário é muito melhor. Você fala, pô, que país maravilhoso. Eu vou pra lá, minha vida vai ser uma bênção, vai ser só bênção, né? Minha vida vai ser só bênção, só tranquilidade, não vou ter muito esforço. E aí é uma coisa que é um primeiro engano, não é uma coisa que engana. Por quê? O que eles passam, e eu acho que eles não passam de maneira errada quando eles passam essas facilidades que tem aqui. Só que na verdade, o que eles querem mostrar é que a vida aqui é melhor. A vida aqui te proporciona mais oportunidades. Aqui nos Estados Unidos tem mais oportunidades do que no Brasil, principalmente nesse momento político aí terrível que a gente tem vivido, afetando muito a economia. Então aqui tem mais oportunidades, isso é verdade, né? Só que isso não significa facilidade. Por quê? O salário se paga por hora, se paga mais do que no Brasil, e se paga até mais porque aqui tem menos encargos trabalhistas, né? Então aqui não tem fundo de garantia, aqui nem todas as empresas pagam as férias, aqui você ganha por hora. Então você trabalhou, você ganha, você não trabalhou, você não ganha. Ficou doente, você não ganha. Se você trabalha externamente, choveu, você não ganha. Então por isso o salário acaba sendo até um pouco melhor, né? Então as empresas não têm tantos encargos. É um pouco do que a reforma trabalhista aí no Brasil está querendo fazer, tirar um pouco dos direitos dos trabalhadores, mas no fundo talvez isso não seja tão ruim, porque isso desonera as empresas e pode gerar um pouquinho mais de emprego, né? Uma coisa a se analisar, né? E tem diversos pontos de vista. Mas aqui tem menos encargo trabalhista, por isso as empresas pagam mais, mas pagam por hora, né? Então isso significa que se você quer ter um bom salário, você vai ter que trabalhar muito, muito, né? Então, minha opinião, que para quem quer vir para os Estados Unidos hoje, para juntar dinheiro para depois voltar para o Brasil, saiba que isso não é tão fácil. Por quê? Porque você vai ter seus gastos aqui nos Estados Unidos também. Você vai precisar ser muito disciplinado para você conseguir juntar dinheiro. Você vai precisar, no começo, todo mundo começa com um salário que não é tão alto, né? Então o salário mínimo aqui varia entre cidades, mas vai entre 9 e 12 dólares por hora. E aí você vai ter gasto com moradia, com alimentação, com carro. Então
você não vai conseguir tão facilmente juntar dinheiro em um curto período de tempo. Então você vai precisar ficar alguns anos para você juntar um dinheiro que seja razoável aí para você levar para o Brasil. Mas para quem pensa em vir para morar, para ficar de vez, como uma nova opção, depois voltar para o Brasil só para passear, eu acho que vale a pena, né? Você tem algumas facilidades, algumas coisas que levam vantagem em relação ao Brasil. Mas não é fácil, não é uma vida fácil. Primeiro, normalmente quem vem sozinho, ou vem casal, né? Vem casais, às vezes até casal com filho, só que você acaba deixando o restante da sua família no Brasil. Então se você vem sozinho, deixou esposa, esposo, filhos, você vai sentir uma saudade absurda, né? E isso não é fácil, todo mundo reclama disso porque de fato não é fácil. Se você veio mesmo com a esposa, você não tem filhos, você vai deixar seus pais, ou seus irmãos, ou primos, amigos. Então a saudade é uma coisa cruel, né, que pega forte, você tem que colocar na balança aí, né? Principalmente se você quer vir para morar, para ficar de vez, saiba que você vai voltar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos ao Brasil depois para passear, e a saudade vai pegar forte. E você vai trabalhar muito aqui, muito, 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 vai ter que trabalhar muito. Quanto mais você trabalha, melhor sua vida, é claro, só que não tem facilidade. Os Estados Unidos é muito bom, tem oportunidades, mas não pensa que você vai viver facilmente, tá? Então quem pensa aí, quando as pessoas analisam aí, olham um brasileiro que saiu, às vezes fala, fugiu aqui da dificuldade, tal, foi viver uma vida boa lá nos Estados Unidos, tal. A pessoa pensa só nas coisas positivas que outro país tem, mas não pensa nas coisas negativas. Não pensa, por exemplo, pô, que cara batalhador, foi correr atrás, não estava tendo oportunidade no Brasil, foi correr atrás em outro país, foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, foi para a Irlanda, para a Austrália, foi para qualquer outro lugar buscar uma nova oportunidade, uma melhoria de vida para ele, para a pessoa, para a família. E as pessoas, quem está no Brasil, normalmente costuma olhar só do ponto de vista negativo, né? Então a pessoa tem as dificuldades sim, ela corre atrás, ela tem que trabalhar muito, tem saudade, não é fácil, tá, gente? Não é fácil mesmo. Tá, então a primeira coisa que eu queria esclarecer é em relação a isso, tá? Não ache que vai ser fácil, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil, principalmente no começo. Depois você se habitua, você forma novos amigos, você já vai conhecer mais sobre a cultura do país, então fica um pouco mais fácil, mas no começo é muito difícil. Primeira dica, depois de dar essa informação que eu acho que é importante sobre a facilidade, a primeira dica, e muito, muito importante, é não venha ilegal, né? Então a gente vê passando na televisão que muita gente ainda paga coiote, tenta entrar pelo México, tenta entrar de bote, por navio, por cruzeiro, pelo Caribe. Muita gente tenta entrar de maneira ilegal nos Estados Unidos. Não faça isso, tá? A legislação aqui, na verdade, as pessoas são vistas, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas tem milhões de brasileiros ilegais, né? Tem 2 milhões de brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Talvez não tenha tudo isso, né? Na verdade não existe um número certo, e a maioria, às vezes, não é ilegal, né? Ele pode estar até infringindo alguma coisa, mas ele é considerado aqui indocumentado, né? A pessoa entrou legalmente. E para as autoridades tem uma diferença. Quando você entra nos Estados Unidos sem uma autorização, sem um visto, é diferente de quem entrou com um visto de turista e o visto venceu e a pessoa ficou por aqui, né? Você tem uma diferença. Então a primeira dica é não venha ilegal. Só venha se você tiver um visto. Não conseguiu visto, batalha para que você consiga. Vou até gravar um vídeo depois falando os principais motivos porque os vistos são negados, tá? Com base em muita coisa que eu pesquisei. Eu vou ver se eu faço contato com a embaixada ou com algum órgão americano aí pra gente ter uma informação oficial sobre os principais motivos que negam, né, o visto. Mas se você não mentir, se você criar uma base, né, você criar uma base financeira, porque normalmente eles negam porque eles veem, pô, a pessoa não tem condição de ir como turista, tá com uma vida difícil no Brasil, por que ela quer o visto de turista dizendo que vai entrar pra ir na Disney, por exemplo, né? Então você tem que criar uma base para que a embaixada americana não entenda, o consulado americano não entenda que você quer o visto de turista só para entrar no país e ficar de vez, né? Então você tem que ter uma base, né, uma base financeira de segurança para dar segurança também para o consulado emitir o visto. Então crie essa base, consiga o seu visto e venha
legalmente, entre no país legalmente. Então a primeira dica é, venha legalmente, não venha ilegal. A segunda dica é, não fique ilegal. Porque depois que você entrou aqui, você entrou como turista, você pode ficar até 6 meses no país, né? Então você pode ficar até 6 meses aqui nos Estados Unidos, e muitos acabam ficando anos, né? Então passou 6 meses, seu visto venceu, você é um indocumentado e você já está morando aqui. Você ficou não ilegal, mas ficou indocumentado, que pode te trazer alguma dor de cabeça, né? Principalmente nesse momento agora que a imigração deu uma apertadinha, né, com o Trump. Não é nada de absurdo, mas eu vou apresentar até os números para vocês. Já peguei os números oficiais aí dos primeiros meses sobre imigração, sobre deportação, mas deu uma apertadinha, então não é legal você correr risco, ficar ilegal. Então entenda que você não precisa ficar ilegal, tá? Então existem diversas maneiras de você continuar no país e continuar legal. É muito difícil aqui você conseguir trabalhar legalmente tendo entrado como turista ou estudante, porque o visto de trabalho eles seguram, é difícil eles liberar, mas você pode entrar como turista, e quando o seu visto estiver vencendo, ou quando você estiver com 3, 4 meses de permanência no país, você se inscreve em uma escola, fazer um curso, que pode ser inclusive um curso de inglês. Muitas escolas de inglês, escolas até de brasileiros que são proprietários, fazem todo esse trâmite para você, e você muda o seu visto de turista para visto de estudante, e isso te permite ficar mais um tempo no país, mais um ano, né, talvez 2 anos no país, enquanto você vai se estabelecendo e passando esse momento inicial, até que você depois consiga migrar até para algum outro visto. Mas aí você muda do visto de turista para o visto de estudante, e você não fica ilegal. E alguns vistos e visto de estudante, não sei se todos, né, se o F1, se tem diferença, mas eu sei que alguns permitem inclusive trabalhar por 20 horas, né, na semana. Trabalho part-time, né? Então vale a pena, você não precisa ficar indocumentado. Aí você fala, pô, mas eu não vou ter o dinheiro para pagar a escola. Né? Vai, depois que você tiver aqui, vai. Né? Você vai pagar 200, 300, 400 dólares por mês na pior das hipóteses, mas vai se manter legal. Né? Vai se manter legal, que vai te dar uma tranquilidade para viver quando você estiver dirigindo. Se a polícia parar, se acontecer alguma coisa, você não vai ter risco nenhum. Aí não vai pelo menos ter dor de cabeça, né? Ficar preocupado aí com o que vai acontecer ou não. Tá, então, não venha ilegal e não fique ilegal depois que você entrar, tá? Tente se manter sempre legal. Eu tô gravando aqui externo, gente, porque o dia tá bonito, não sei se dá pra ver, ó. O céu tá azulzinho, né? Tô aqui no interior dos Estados Unidos, no norte. Tá um dia bem bonito, eu falei, não, vou gravar lá fora. Só que aí a luz às vezes não ajuda. E tá ventando bastante também. Então não venha ilegal, não fique ilegal. Uma outra dica para você que está chegando, como você está vindo como turista ou como estudante e pretende trabalhar, já que você quer vir para morar e não tem o visto de trabalho, talvez uma dica interessante aí de para onde ir, qual cidade escolher, pesquisa na internet sobre cidade santuário, né? Então existem diversas cidades que são consideradas cidades santuários que protegem os imigrantes, né? Então a gente tem Newark, né, em Nova Jersey, New York, Boston, Seattle, se não me engano, diversas cidades que protegem os imigrantes indocumentados, inclusive, e que talvez seja mais fácil para você iniciar nessas cidades, porque você é uma cidade que tem mais imigrantes e eles costumam se ajudar, os imigrantes costumam se ajudar mais. Né? Ou escolha cidades que tem muitos brasileiros. Newark, por exemplo, tem muitos brasileiros do lado de Nova York. Você vai trabalhar provavelmente em Nova York ou alguma cidade ali de New Jersey. Tem muito brasileiro e os brasileiros se ajudam, tá? Se ajudam. Pesquisa na internet, tem diversos grupos no Facebook, muitos grupos aí que podem te dar informação de onde ficar, lugar para ficar, trabalho. Então procure cidades que tenham mais brasileiros e cidades que sejam cidades santuários, que protejam os imigrantes, tá? No início, principalmente, pode ser melhor. Talvez você goste mais, por exemplo, de interior. Você fala, porra, vou pro interior, igual o Walter, vou escolher uma cidade interior que não tem nada em volta. Só que logo no começo talvez não seja a melhor opção,
né? Até porque no interior, por exemplo, você tem intervenção do ICE, que são os agentes aí que pegam os ilegais. Eles fazem mais ações no interior do que em outras cidades, principalmente cidades santuários, não tem esse problema. Tem menos oportunidades no interior, você tem menos imigrantes. Eu tô agora mesmo, tô gravando no Maine. Eu tô aqui no Maine, eu já gravei algumas outras cidades, até o primeiro vídeo do canal que eu vou postar é esse, mas eu já gravei em outras grandes cidades aí, gravei em Washington DC, Nova York, Filadélfia, gravei uma série de cidades que eu vou postar depois. Mas agora eu tô no interior do Maine, na região dos lagos. Eu não sei de nenhum outro estrangeiro aqui nessa região, né? Então, eu tô aqui já há mais de uma semana e não vi nenhum outro, só contato com americanos. Então o interior, ele para quem quer, por exemplo, aprender o inglês, é legal, né? Então eu que quero aprimorar meu inglês e tal, para mim está sendo bom aqui porque eu só tenho contato com americano, né? Então naturalmente você vai se desenvolver um pouco mais rápido. Mas, por exemplo, para a oportunidade de trabalho é ruim, você tem poucas opções no interior. Os americanos não vão te ajudar como os imigrantes, como outros imigrantes. Então, opte no início por uma grande cidade se você quer trabalhar, quer morar aqui, principalmente uma cidade santuário. Outra dica, abra uma conta. Chegou, já vai abrir uma conta. As pessoas acham que, nossa, difícil abrir conta. Não, vai com seu passaporte, com endereço, você já consegue abrir uma conta. E aí existem diversos bancos aí, dependendo da região que você está, vai ter algumas opções, outra região vai ter outras opções, mas é muito simples abrir conta. Vai lá, pergunta, se for região que tem muito brasileiro, normalmente os bancos falam, tem pessoas que falam português. Em todos os lugares dos Estados Unidos vai ter alguém no banco que fale espanhol, né? Inclusive as opções do caixa eletrônico lá, quase todos dão opção de espanhol, muitos dão opção de brasileiro também, de português também. Então, quando você chegar, abra uma conta. Tá? Abra uma conta porque isso vai te facilitar, inclusive para movimentar dinheiro, né? Então, se você precisar mandar dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, ao invés de você ir numa casa de câmbio, qualquer outra coisa, você faz aí um TransferWise, vai pagar 1,5% na transferência, melhor taxa, melhor do que taxa de casa de câmbio. E uma conta vai te ajudar. E alguns bancos, inclusive, se você tiver mais que $100 na sua conta, você não paga nem a mensalidade, tá? Então vale a pena, chega, abre uma conta de cara, tá? Segundo, mais uma dica, tente também tirar documentos americanos. Aí você fala, pô, mas que documento americano? Carteira de habilitação, por exemplo, a driver's license. Então, sua carteira de habilitação no Brasil, ela vale para você dirigir aqui. Enquanto o seu visto estiver válido de turista, você está dirigindo um carro, a polícia te parou, vai pedir sua habilitação, você pode mostrar a habilitação brasileira, ele vai aceitar, né? Muitos lugares, Boston, por exemplo, a polícia recebeu treinamento sobre carteira de habilitação brasileira, né? Então tem essa informação oficial aí no site do governo de Massachusetts, que a polícia do estado foi treinada aí sobre driver license de estrangeiros, né? De outros países. Porém, principalmente alguns trabalhos, eles pedem um documento americano, né? Eles pedem uma driver's license. Então você chegou, tente tirar. Alguns estados você não vai conseguir tirar porque você vai precisar do Social Security, né? do SSN, que é como se fosse o CPF no Brasil. Mas outros estados tiram mesmo sem o SSN. Então muitos brasileiros de diversos estados vão, por exemplo, para Maryland, né, que fica do lado do Washington DC, perto da capital. Na verdade a capital fica ali em Maryland, o Distrito de Colômbia fica em Maryland, como se fosse Brasília, né? Brasília, Distrito Federal, Distrito de Colômbia, e Maryland do lado, né, Goiás, por exemplo. Então lá não precisa, né? Alguns outros estados também, se não me engano, são 5 ou 6 estados que não precisam do Social Security. Você pode ir lá tirar sua carteira de habilitação, tire porque vale a pena. Se você tem o documento, né, você conseguiu tirar, aí você pode tirar a driver license de qualquer estado. E vale a pena você tirar a sua, tá, gente? Vale a pena porque você não precisa mais andar com passaporte.
Se não me engano, só a driver license de Nova York não é considerada uma photo ID, não é um documento, né? Então você vai precisar, talvez, dependendo da ocasião, você precisa andar com outro documento também. Então, por exemplo, se for viajar, fazer voo interno nos Estados Unidos, só com sua driver license você consegue viajar, sem nenhum outro documento. Se for a driver's license de Nova York, você não consegue, porque ela não é considerada uma photo ID, mas a dos outros estados sim. Tá? Então, acho que vale a pena você dar uma pesquisada um pouquinho sobre isso também, para ver se o seu estado é uma photo ID, mas é considerado um documento de identificação, a drivers, mas de qualquer forma, tire a driver's license do estado que você estiver. Ou, se não for permitido, vá para um estado que é permitido, tire a driver's license e volta, tá? Porque um documento americano vai te ajudar bastante. Vai te ajudar bastante. Outro documento americano, você não vai, provavelmente, se você tiver como turista, principalmente, com visto de turista, você não vai ter o visto, a permissão de trabalho. E aí muitos empregadores, alguns empregadores, eles querem te pagar via conta e você precisa pagar os impostos, né? Então pagar o imposto aqui é importante, tá? Por isso muitas cidades protegem os imigrantes, mesmo indocumentados, porque eles continuam pagando imposto. E os empregadores exigem, já que você não tem o Social Security, que é como se fosse o CPF, que é como é pago os impostos, como o governo controla os impostos que a pessoa está pagando, muitos pagam por um outro documento chamado ITIN. Né? O ITIN é como se você abrisse um CNPJ no Brasil. Então você não pode ter o CPF, mas o CNPJ você pode mesmo estando ilegal. Né? Então é como se você abrisse um negócio e você consegue abrir até pela internet. Bem complicadinho, burocrático, então até às vezes vale a pena você pagar um contador aqui. Então todas as cidades têm contador que abre para você, que tira o ITIN, não é caro. Então se você não pode ter o Social Security, porque você está com visto de turista, tem o ITIN. E aí quando você for trabalhar, que te pedirem, você entrega o número do ITIN, você vai passar o número do ITIN, você vai receber na sua conta bancária e quem está te pagando vai justificar que pagou, porque é como se tivesse subcontratado a sua empresa, que no caso é você. Né? Então, tenha esse documento também. Quer trabalhar aqui? Tire o ITIN. Então se você olhar até inclusive o vídeo de outros youtubers brasileiros, aí você vai ver que todo mundo dá essa dica porque é super importante, ou quem não dá dica, mas está falando sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa, acaba falando nesse documento porque é importante você ter ele. E uma última dica para quem está querendo vir para cá se você puder, compre um carro. Traga dinheiro suficiente para você comprar um carro aqui, porque transporte público é muito ruim. Tá? Os Estados Unidos não planejou transporte público porque ele facilita a compra de veículos. Né? Eles querem indústria automobilística muito forte aqui, então você não tem um transporte público muito bom e sim um incentivo para que as pessoas comprem carro. Então, se for comprar um carro zero, os juros é muito baixo para quem é americano, né? Para quem tem um score bom, consegue comprar carro. Um carro zero com carro novo com uma taxa muito baixa, muitas vezes taxa zero. Mas para quem está chegando, você pode comprar um carro usado e pagar muito barato. Você consegue comprar um carrão, um SUV, por exemplo, 2004, 2003, 2002 por menos de $4.000. Você acha carros bons aí, um sedã 2004 por $2.000. Né? Pesquisa nos sites americanos, sites de venda de carro, CarGuru, alguns outros carros de venda de carro, sites de venda de carro, você vai ver que é muito barato o carro aqui. Muito, muito barato. E carro bom, gente, carro automático, com banco de couro, bonito. Só como ele é mais antigo, como ele já rodou muitas milhas, ele acaba ficando desvalorizado. Então aqui o carro usado é muito desvalorizado. E aí você vai pegar um carro 2004, 2003, às vezes até 2005 por $2.000. E $2.000 é o que você vai ganhar, digamos, por mês. Então em um mês de trabalho você consegue comprar um carro. Tá? Então, só que se você tiver o dinheiro para trazer para cá, para você já comprar assim que você chegar, isso vai facilitar você a conseguir trabalho também, tá? Porque muitos empregadores, eles querem a pessoa que more perto ou que tenha um carro, porque transporte público é muito ruim.
Então, se você não tem carro, vai limitar o seu raio para que você consiga um emprego. Se você tem carro, você vai ter um raio muito maior, você vai conseguir emprego em regiões diferentes. Tá? Então, essa é uma dica importante. Se você consegue juntar um dinheirinho aí, consegue juntar uns 7 mil reais, 8 mil reais para comprar um carro aqui, junte. Tá? Então, junte o dinheiro para comprar o carro, junte o dinheiro para pagar o seu quarto. Então, quarto aqui, quase todas as regiões, você vai achar quarto por 500, 600 dólares por mês. E você precisa saber que aqui, diferente do Brasil, você paga no início do mês, não no final. E normalmente você tem que pagar um mês de depósito de garantia. Então você vai ter que ter no mínimo 1.200 dólares, vamos arredondar 1.500, supor que você vai pegar um quarto bom, 1.500 dólares que você vai ter que dar de entrada já para você entrar no quarto, 1.500 dólares. Se você puder mais 2.000 dólares para comprar um carro, mais 2.500, 3.000 para comprar um carro, colocar as taxas também, dependendo do estado que você está, vai pagar os impostos, as taxas de transferência, a sua placa que você tem que comprar. Vamos colocar 3.000 dólares. Com 5.000 dólares você consegue vir para cá, se planejando ficar aí 1 mês, 2 meses já, para conseguir um trabalho, ficar mais tranquilo. Eu não tenho isso, eu não consigo 15 mil reais hoje. Consigo ir para os Estados Unidos com pouco dinheiro? Consegue também, só que aí você vai passar mais dificuldade, você vai ficar num quarto talvez muito pior, você não vai ter carro no começo, mas consegue também, tá? Então pesquisa, tenta facilitar, antes de você chegar já tenta ter contatos de empregadores, contato de casas, de quartos, para facilitar um pouquinho a sua chegada, tá? E outra, o Malandragem de Boston até postou recentemente, alguns meses atrás, de fevereiro, um vídeo sobre quem de fato quer vir, quem de fato quer fazer alguma coisa, Que tem gente que fala, mas dificuldade, eu não consigo, eu quero ir, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro. E tem o outro que diz, eu quero ir, eu não tenho dinheiro, peraí, eu tenho 50 reais, vou comprar bala e vou vender, vou comprar cerveja, vou vender no carnaval. E enquanto tem alguns curtindo o carnaval, beijando na boca, arrumando namorada, pulando o carnaval, o outro está vendendo cerveja para juntar dinheiro para conseguir aquilo que ele quer, que pode ser, por exemplo, vir para os Estados Unidos. É um vídeo do Malandragem, até pesquisei Malandragem de Boston, na descrição do canal tem o canal dele também, e ele fala um pouquinho sobre isso, e que é verdade, quando a gente de fato quer alguma coisa, a gente se empenha bastante, dá para conseguir. Não é fácil, tá? Mas a gente consegue sim. Então é isso, pessoal, algumas dicas que eu espero que ajudem, quem está querendo vir para os Estados Unidos. Eu vou deixar meus contatos aqui embaixo também na descrição do vídeo, WhatsApp, e-mail, qualquer dúvida pode mandar, e eu, assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo, tentar responder rápido. E se isso é o que você quer para sua vida, se é buscar uma nova oportunidade em um país diferente, faça isso, corre atrás. Se é ficar no Brasil, fica no Brasil, corre atrás também para melhorar a sua vida no Brasil, também tem muitas oportunidades no Brasil, então tem gente que se dá bem saindo, que quer algo diferente, tem gente que não quer mudar a sua cultura, que quer ficar na cultura que cresceu, que é a cultura brasileira, que é diferente, não é nem melhor nem pior, é diferente. Então, mas se você quer vir para os Estados Unidos, acho que você assistiu esse vídeo é porque você quer morar nos Estados Unidos, tá pensando em morar nos Estados Unidos. Se é isso que você quer, venha, se esforce para isso. Saiba que não vai ser fácil, mas que tem grande chance de dar certo, tá? A chance de você ter sucesso aqui é muito grande. Ou no mínimo de trabalhar, vamos supor que você está no Brasil ganhando salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Infelizmente no Brasil com 2 salários mínimos a gente não consegue fazer muita coisa, não dá para ter uma vida tão boa, difícil para comprar um carro. Aqui nos Estados Unidos, se você ganhar o salário mínimo, se for trabalhar na construção, por exemplo, sem experiência, 12 dólares por hora. Se você trabalhar 40 horas por semana, está falando aí de 480 dólares por semana. Você vai estar aí com 2.000 dólares por mês, você consegue comprar um carrinho, consegue pagar o seu quarto, consegue comer bem, ir em lugares legais, tranquilamente com salário mínimo. No Brasil, com 2 salários mínimos, você não consegue. Então, isso que está fazendo muita gente vir para os Estados Unidos, que é justamente buscar um pouquinho, uma qualidade de vida um pouco melhor. Não é fácil, mas mais qualidade de vida tem. E é isso aí, pessoal, obrigado por assistirem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo
E fiquem de olho aí que essa semana eu já estou postando, esse é o primeiro vídeo que eu estou postando, mas essa semana eu devo postar mais uns 2 vídeos e depois no mínimo um vídeo por semana, um ou dois vídeos por semana no canal. Obrigado pessoal, um abraço e sucesso!